Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu avisei anteriormente, quando eu gravei um vídeo mostrando os lançamentos recentes da Panini, eu vou dar o meu veredito aqui a respeito do arco de história, basicamente do arco de história do Tom King, nessas 3 edições aqui do Batman, que estão aí, são todas muito novas. O número 16 saiu agora em junho, saiu agora em junho o número 16 que termina esse arco de história que começou no número 12, tá? No número 12 teve a primeira parte, no número 13 teve a segunda parte e agora no número 16 a terceira parte, tá? Primeira coisa a dizer para vocês que aqui é aquela edição, são edições mensais do Batman. Vocês sabem muito bem que normalmente eu não coleciono edições mensais por questão de que para o colecionador é muito mais importante, muito mais interessante você colecionar coisas que já estão consolidadas, ou seja, coisas que já passaram pelo julgamento da história, o julgamento do tempo e continuam sendo excelentes, tá? Mas antes de falar disso aqui, eu tenho que pedir para vocês se inscrevam no canal e deixem o like, porque isso fortalece a gente para continuar trazendo essas opiniões para vocês correrem atrás dessas edições se achar que vale a pena. E se você gostar do papo, deixa o gostei no final, que também é legal. E também deixa a sua opinião. Também é muito legal ouvir a opinião dos nossos seguidores, lógico, né? Sem isso a gente não existe. Vamos lá. Bom, Batman, aqui um arco de história do Batman do Tom King para a série mensal do Batman, né? Depois de ter escrito Batman durante muito tempo, acho que foram mais de 2 anos escrevendo Batman, a partir de 2019, se eu não me engano, que foi uma fase assim maravilhosa do Tom King, tá? Foi quando eu descobri o Tom King, passei a valorizar o Tom King, tá? Depois eu fui ler outras coisas dele, gostei também. É lógico que tem algumas coisas que eu não gosto tanto assim, e eu já comentei em outros vídeos, mas isso é papo para outro vídeo. Ele fez aquela série, mas depois ele retomou o Batman, sempre contando muito, enfocando muito o Batman no início de carreira, que é uma coisa interessante, né? Apesar de que já existe, logicamente, o ano 1, né? Que é famoso, do Frank Miller e tal, escreveu o ano 1 do Batman, quer dizer, é uma ampliação do ano 1 do Batman, né? Mas o Tom King é um ator muito bom, muito competente, muito talentoso, sabe contar uma história de uma maneira muito legal. Então, sempre que ele escreve uma história, eu acho interessante dar uma lida, e eu tenho vários vídeos aí falando de histórias do Tom King. Ainda mais quando ele volta a um personagem que eu tenho certeza que ele tem um carinho especial, que é o Batman. E ele gosta de contar, tipo assim, né? Voltar numa época em que o Batman não foi muito explorado, digamos assim, né? Foi mais o Batman, geralmente, quando a gente lê histórias dele, lá dos anos 70, dos anos 60, anos 80, são sempre histórias num Batman já adulto, já muito competente, já extremamente detetive, né? Que a gente gosta bastante, não resta dúvida. E aqui nós chegamos a esse arco de história aqui, que o Tom King, aliás, fazendo mais um comentário, o Tom King voltou à série do Batman quando ele escreveu a série Batman e Mulher Gato, que é muito legal, que é muito boa mesmo, vale a pena. Então, aqui o Tom King, desculpa, gente, voltou a fazer um arco de história para uma série, para uma revista nova do Batman lá fora, lá nos Estados Unidos, que é Batman, The Brave and the Bold, fazendo uma referência à famosa revista The Brave and the Bold, lá dos anos 70, que eram histórias realmente extraordinárias, muito legais. E Tom King foi convidado então para escrever, se eu não me engano, os primeiros números do Batman, The Brave and the Bold. E escreveu essa sériezinha aqui, que tem 3 partes, se eu não me engano, a última parte saiu aqui. Tá? É uma série de 2023, quer dizer, é muito nova, e que a Panini está publicando nas séries mensais aqui, nas revistas mensais aqui do Batman. Muito bem. O que eu achei da história? Tá. Aí é que está o que da questão. Lógico, Tom King é um grande narrador, sabe contar uma história como poucos, muito poucos mesmo, então ele já ganha muitos pontos pela forma como ele narra. Só que a história, infelizmente, recai num vício muito comum da cultura atual,
da cultura atual, até de uma forma generalizada, mas que atinge muito o universo dos super-heróis, tá? Que é aquela coisa de dar um poder, dar uma potência à vilania, à maldade absurda, tá? O bem está sempre abaixo do mal, sempre abaixo. E aqui ele não deixa de cometer essa mesma gafe, esse mesmo erro, essa mesma bobagem. Por quê? Porque tudo bem, é o ano 1, é o Batman ano 1. Então, um Batman que não tem muita experiência, que ainda está buscando alguma experiência, apesar de já ter um treinamento muito bom, né? Porque já passou por aquela fase de treinamento dele, e começa a atuar como Batman praticamente. Mas aí ele é inseguro, comete erros, tá? Tudo bem, legal, bacana, gosto disso. Mas o Coringa também está no ano 1 dele. Também é um iniciante na arte do crime, na arte da maldade, que o Coringa é um expoente, não resta dúvida nenhuma, já está consagradíssimo com isso, como um vilão da pior qualidade, é um artista da maldade, né? Mas aqui há uma discrepância, porque o Coringa não parece em nenhum momento frágil, não parece em nenhum momento inseguro, não parece em nenhum momento estar também aprendendo a arte dele, a arte da maldade. Não está. Ele está poderosíssimo, ele está até, digamos assim, mais vilão do que ele é depois. Depois nós vamos encontrar alguns coringas, algumas histórias. Eu estou falando de uma forma de análise da cronologia, da criação da maldade do Coringa, tá? Depois nós vamos, então, ter que encaixar o Coringa que não é tão maquiavélico como esse daqui. Esse Coringa aqui, além de maquiavélico, além de uma maldade extraordinária, ele também é um Coringa implacável, que não comete erros. O Batman deixa ele matar aqui mais de 20 vítimas, mais de 20, para então chegar perto dele. E os métodos que o Batman usa aqui para ganhar experiência, para ganhar resistência, para ganhar aquela armadura mental, psicológica, física, para resistir à maldade do Coringa, ele toma atitudes, na minha opinião, extremamente desproporcionais, extremamente desnecessárias. Eu vou até contar um takezinho daqui da história, que é quando ele pede ao mordomo dele, ao Alfred, o famoso Alfred, para bater nele, para ele se tornar mais duro, mais casca grossa. Uma sequência de ação totalmente desnecessária, desproporcional e ineficaz. Porque o Alfred, por mais que o Alfred tente executar o que o patrão dele manda, ele nunca vai bater com a mesma força que vai bater, sei lá, o Crocodilo, ou o Bane, ou qualquer coisa desse tipo aí, que vai bater para matar, né? Nós tivemos o Batman que foi triturado pelo Bane, né? Então, a história recai nessa mesma coisa de uma certa, não sei, idolatria da maldade, tá? O Coringa aqui é um Coringa extremamente experiente, implacável, endurecido, violento. Eu acho até que depois o Coringa ficou mais suave, mantida a proporção do que o Tom King narra o Coringa aqui. Infalível. Incrível, incrível mesmo. Tudo bem, a sequência final dele, o Batman, logicamente, né, vai dar a volta por cima, vai dar um jeito na coisa, porque a gente sabe que, né, o Coringa não vai vencer, a gente conhece a cronologia, né, sabe que ele não vai vencer, mas a própria solução não fica adequada, fica aquém do que o Coringa merecia. A maldade do Coringa é tão extrema aqui que você só pode imaginar que no final das contas o Batman vai matar ele. Aliás, como em diversas outras histórias, né? A maldade do Coringa sempre supera a solução justa, entre aspas, do Batman, tá? Então, sinceramente, a história do Tom King aqui não me agrada, não me parece tão interessante assim. Sinceramente, é uma história passageira. Vale a pena ler? Vale, mas também se você não ler, não perdeu nada. Agora, o que tem de bacana aqui, que eu achei aqui no meio dessa... Eu não compro as revistas mensais do Batman, tá? Eu comprei aqui o volume 12, o volume 13 e o volume 16, tá? O que me surpreendeu aqui? O que me surpreendeu aqui foi outra história que tem aqui. Uma história muito legal, mas muito legal, que aí sim vale a pena ler, que é a história desenhada pelo... Aliás, arte desenhada e escrita pelo Guillem March. O Guillem March
que já é artista do Batman há algum tempo, que desenhou naquela fase do Tom King, no Batman, aquela fase extraordinária do Tom King. O Guilherme Martin já tinha desenhado o Batman e eu já gostava do traço dele. E agora, aqui nessas duas edições, aqui ó, na edição 13 e na edição 16, a 16 vem com duas partes. Na edição 13 vem com uma parte e aqui depois vem com duas partes, tá? A edição 12 não tem, só tem o Tom King mesmo. Aqui não, nessas duas aqui, na 13 e na 16, vem um arco de história de 3 partes, escrita e desenhada pelo Guilherme Martin, que é extraordinária, mas muito legal mesmo, muito boa mesmo. Você vai ler de uma tacada só. É um Batman, eu não posso contar porque é uma história nova e você vai ler. Então, é uma grande surpresa. Tem boas reviravoltas, tem participações especiais muito legais, um final surpreendente, um vilão que às vezes não é bem aproveitado em muitas histórias, mas aqui o vilão está muito bem aproveitado, muito interessante mesmo. E a história é bem do nível que a gente gosta do Batman. O Batman, sendo o herói, sendo superior e sendo muito inteligente, um bom estrategista, que o Batman mostra mais uma vez que ele é um grande estrategista. Então, sinceramente, esse arco de história aqui que eu fui ler por causa da série, do arco de história do Tom King, fica muito melhor se você curtir a história do Guilherme Martin em 3 partes aqui, no número 13 e no número 16, tá? Então a minha dica para vocês, esquece o Tom King aqui e compra o 13 e o 16 do Batman e lê a história do Guilherme Martin. Excelente. Aliás, um detalhe, ele aqui está fazendo o traço dele como artista está um pouco diferente daquele que ele usava no Batman da série lá do Tom King, que está saindo naquela coleção de capa dura, tá? Ele muda um pouco o traço dele, ele lembra um pouco no traço dele o Frank Miller da época do Demolidor, bem antigo mesmo, lá, final dos anos 80, mais ou menos, quando ele o Frank Miller reformulou o Demolidor e fez um trabalho espetacular. Aqui o Guilherme Martin está lembrando um pouco esse traço do Frank Miller. Não é o Frank Miller de Sin City, não, que é aquele coisa de preto e branco puro, duro, luzes intensas. Não é aquilo não. É aquele com nuances, com detalhes. É aquele Frank Miller mais do início da carreira dele, que é um detalhe interessante aqui também, tá? Então fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você quiser procurar, se quiser comprar todos, lógico, 12, 13 e 16. Mas se quiser a história do Guilherme Martin, que está excelente, é o 13 e o 16. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você gostou da dica, deixa o seu gostei aí. Até a próxima.